Olá! Uma das discussões candentes nos tempos de hoje é aquela que remete à emergência e fortalecimento, ou reemergência e fortalecimento, do pensamento de extrema-direita. Esta questão tem sido, em geral, tratada de uma maneira individualizada, ou seja, olham-se ou observam-se determinadas individualidades que representam este ideário mais conservador, para não dizermos também reacionário, e a partir das individualidades tenta-se compreender o fenômeno da extrema-direita como que orientado pela dominação carismática no espírito weberiano. No entanto, para compreendermos o pensamento, seja conservador ou reacionário, ou aquilo que hoje se denomina por pensamento de extrema-direita, é necessário olharmos para a estrutura social. Sem olharmos para as relações sociais de produção e como elas se desenvolvem, qualquer análise que seja fornecida a respeito da vitória deste ou daquele personagem conservador ou ultra-reacionário tende a cair no limbo das análises mal feitas, tende a cair naquele grande cestão que vai conduzir a uma certa forma superficial de pensamento. Essas considerações preliminares são fundamentais na medida em que podemos observar que a discussão a respeito do que é o pensamento ultraconservador, ela brota já no período subsequente à Segunda Guerra Mundial. E grandes contribuições foram fornecidas neste sentido por autores como Adorno, Marcuse e também Georg Lukács. Nossa discussão arrancará daí, ou seja, da problematização que Lukács fará no pós-Segunda Guerra Mundial a respeito da continuidade do espírito nazista sem a existência de Hitler. Ou, para Lukács, o nazismo ele não está morto simplesmente porque, na Segunda Guerra Mundial, o regime ditatorial alemão foi derrotado. Como se trata de um texto bastante longo, faremos, como em vezes anteriores, a sua divisão ou a sua exposição por partes. Hoje colocaremos apenas a parte introdutória que Lukács apresenta antes de entrarmos nas discussões mais aprofundadas que ele realiza. Discutiremos aqui o texto de Lukács, que tem por título A Visão ou a Concepção Aristocrática e a Concepção Democrática do Mundo. Fundamentalmente, Lukács estará procurando compreender como é que o pensamento conservador e reacionário se desenvolveu na fase do imperialismo, portanto, no estágio avançado do capitalismo. Dirá ele, abrindo a discussão nesta parte introdutória: a filosofia dominante toma por ponto de partida a situação, portanto, o instante, o momento. Faremos a mesma coisa. No entanto, por situação, nós entenderemos não a situação individual do homem agindo isoladamente, e sim a situação na qual este homem se encontra hoje, ou seja, a situação na qual a humanidade toda inteira se encontra hoje. Portanto, a perspectiva de Lukács não é olhar para o indivíduo, é olhar para o conjunto da humanidade. Portanto, ele não quer olhar para a situação individual do homem agindo isoladamente no interior da sociedade, mas ele quer compreender a situação na qual se encontra hoje a humanidade em sua
totalidade. E o hoje aqui é o pós-Segunda Guerra Mundial. No entanto, estas considerações de Lukács continuam sendo válidas para o tempo presente. Olhando, portanto, para a humanidade na sua totalidade, Lukács observa que a situação pode ser resumida da seguinte maneira: a potência militar do fascismo foi eliminada pela guerra, foi aniquilada, foi neutralizada pela guerra. Todavia, a evolução do período do pós-guerra mostra que a aniquilação política, orgânica e, sobretudo, ideológica do fascismo é muito mais longa e muito mais difícil de se cumprir, ou seja, de se realizar na plenitude. E isto em razão de que muitos homens de Estado que se proclamam enfaticamente democratas consideram os fascistas como uma reserva de pensamento a ser utilizada quando for necessário para manter as bases da sociedade burguesa. Observa ainda Lukács que, para além do fato de que o fascismo continua como uma reserva ideológica para o pensamento conservador que se intitula democrático, é necessário observar também que a concepção fascista do mundo se mostra muito mais resistentes do que se poderia imaginar, na medida em que ela não desaparece instantaneamente da consciência dos indivíduos. Para Lukács, o fascismo não é, de modo algum, do ponto de vista histórico, uma manifestação mórbida isolada, ou seja, o fascismo não surgiu do nada. Ele se enraiza em condições socio-históricas, e estas condições socio-históricas são aquelas dadas pelo desenvolvimento do capitalismo e sua entrada na fase monopólica. O fascismo não é, portanto, de maneira nenhuma, sob o ponto de vista histórico, uma manifestação mórbida isolada. Ele não se constitui em uma irrupção e um afloramento brusco da barbárie no interior da civilização europeia. O fascismo, enquanto concepção do mundo, marca, antes de tudo, a culminação qualitativa de doutrinas irracionais no domínio da teoria do conhecimento e das doutrinas aristocráticas que, do ponto de vista social e moral, são doutrinas que jogam um papel de primeiro plano na ciência, tanto oficial quanto não oficial, e no mundo dos publicistas científicos e pseudocientíficos. Aqui Lukács está colocando o seguinte: paralelamente ao desenvolvimento da sociedade burguesa e a sua entrada na fase monopólica, progrediu também, ou proliferou também, formas de pensamento filosóficos que remeteram fundamentalmente à discussão para o plano da subjetividade. E, ao remeterem a discussão para o plano da subjetividade, potencializaram estas análises o crescimento do irracionalismo no plano do pensamento e também no plano das práticas sociais. Passou-se a valorizar a subjetividade, a intuição, a ideia de que é impossível compreender a realidade enquanto totalidade, como é o caso do Weber, ou então as ideias que vão alimentar o manancial do racismo, portanto, daquelas ideias que, deformando as conquistas obtidas pelo pensamento de Darwin, vão procurar legitimar, através de perspectivas biologicistas, o porquê existe a desigualdade racial e como
a partir disso, seria possível, dentro destas leituras, entender por que certas raças são superiores e outras inferiores. Uma discussão que Lukács faz longamente em seu livro A Destruição da Razão. É importante observar também que aqui Lukács continua na senda aberta por outros estudos que realizou, no qual ele vai buscar, dentro da filosofia nietzschiana, um ponto de partida para o desenvolvimento do irracionalismo. Isto não quer dizer que Nietzsche fosse um fascista ou um nazista. O que Lukács está indicando é que o pensamento de Nietzsche, pelas bases nas quais estava constituído ou construído, acabou por fornecer elementos de legitimação do regime nazifascista, sobretudo do regime nazista na Alemanha. Para Lukács, a neutralização da ideologia fascista não é uma questão tão simples assim. É possível neutralizar as raízes espirituais e morais do fascismo. No entanto, é impossível fazer isso se não se vê claramente quando e de qual forma há tomado nascimento ou nasceu a crise de onde saiu o fascismo como uma forma particular, bárbara e inumana de seu desenvolvimento. Por outras palavras, a luta contra o fascismo é difícil, mas é possível vencê-la. Só que para vencê-la é necessário compreendermos as bases reais sobre as quais estão estruturadas as várias dimensões da vida social. Daí Lukács colocar que deter a ideologia fascista não é simples, porém é possível e mesmo necessário eliminar, portanto, neutralizar as raízes espirituais e morais do fascismo. Só que só é possível fazermos isto se tivermos clareza da maneira pela qual o pensamento fascista se desenvolve, portanto, compreendermos as suas bases ideológicas enquanto uma forma particular, bárbara e inumana de expressão no interior da realidade social. Portanto, o fascismo não é a realização da razão, o fascismo não é a realização da liberdade. O fascismo é a potencialização do irracionalismo, trazendo à tona o que há de mais negativo no plano da sociabilidade, ou seja, o instinto, a barbárie ou o comportamento inumano, como é o caso, por exemplo, dos campos de concentração e das câmaras de extermínio nazistas. Lukács prossegue observando, nesta parte introdutória, que quando se propõe abraçar pelo pensamento esta crise, ou seja, tomar como objeto da investigação esta crise em seu conjunto, nos encontramos diante de 4 grandes complexos que precisam ser analisados. E quais são estes complexos? O primeiro deles é a crise da democracia. O segundo, a crise da ideia de progresso. O terceiro, a crise na crença de que a razão é positiva para a humanidade. E o quarto é a crise do humanismo. Portanto, são 4 complexos que estão presentes no mundo moderno, mas que Lukács atenta que não podem ser tratados separadamente. Dirá ele, cada um destes complexos saiu do triunfo da grande Revolução Francesa. Todos os 4 atingiram seu ponto culminante no período do imperialismo. Todos os 4 se acentuam qualitativamente durante o período do entre guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Portanto,
é esta trajetória que vai criar as bases para a emergência e a concretização na Segunda Guerra Mundial, e antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, dos regimes fascistas ou do período fascista. Tá? O que o Lukács está colocando aqui? Ele está colocando que existe um período de ascensão e declínio do pensamento burguês. O período de ascensão do pensamento burguês é aquele dado pela Revolução Francesa. O período de declínio do pensamento burguês começa a ser verificado a partir de 1848 e tendeu a se aprofundar na virada do século XIX para o século XX, para consolidar-se na sua dimensão mais irracional no período das duas guerras mundiais. Observemos que é dentro desta perspectiva que o Lukács está colocando os quatro grandes complexos. Quatro grandes complexos que ele dividirá aqui na análise apenas para esclarecer o que significa cada um deles. Em razão disso, observará Lukács. Para a comodidade da exposição, estudaremos estes quatro complexos separadamente, mas sem, por isto, perder de vista a natureza comum que os une. Porque sua essência e a forma de os conceber constitui uma unidade. Os argumentos utilizados contra a democracia e o progresso, contra a razão e o humanismo, refletem, por exemplo, de uma maneira desfigurada, problemas concretos de sofrimentos concretos, de necessidades concretas. E prossegue Lukács. Do fato de que eles são, assim, engajados dentro do social, ou seja, estão nas entranhas do social, esses argumentos possuem, então, uma forma de justificação intrínseca e não podem ser simplesmente refutados pela prova de seu caráter contraditório ou mesmo de sua absurdidade. Né? O que o Lukács está colocando aqui é o seguinte: não adianta simplesmente falar que a democracia burguesa é a democracia dos poderosos. É necessário investigar o que é essa democracia e como que ela se desenvolveu no mundo moderno, colocando, inclusive, limites para a própria possibilidade de realização de estruturas verdadeiramente democráticas. Portanto, não é no plano discursivo que se derrota uma determinada concepção do mundo, e sim no plano da análise, no qual se apreende o que são aquelas determinações do mundo. E prossegue Lukács. É necessário mostrar que este caráter contraditório, absurdo, tem sua fonte nas necessidades concretas. Portanto, não são invenção do pensamento puro, resultam da maneira como está configurada a própria realidade em determinado tempo histórico. É necessário, antes de tudo, mostrar que este caráter contraditório, absurdo, tem sua fonte nas necessidades concretas, que ele contém os elementos de um problema justificado, mas colocado sob uma forma desviada e desfigurada, e que, por esta razão, este problema, justificado do ponto de vista subjetivo, mas mal colocado do ponto de vista objetivo, não pode ser resolvido por uma resposta justa e adequada, senão quando se analisa esta realidade concreta. Portanto, o que Lukács está colocando aqui é que não é no plano da subjetividade que vamos conseguir compreender o que é a realidade que produziu o fascismo. A subjetividade, ela é fundamental para apreender as determinações da realidade, mas a realidade possui determinações objetivas. A realidade não existe pela vontade individual deste ou daquele. A realidade, ela resulta das relações sociais que foram estabelecidas e tais como elas se configuram em determinado momento.
Conclui o Cax esta parte introdutória, porque é justamente a vitória da grande Revolução Francesa que ocasionou esta crise. O primeiro grande complexo é a questão da crise da democracia. Por que são as condições históricas concretas desta vitória e seu paralelismo não fortuito com a Revolução Industrial Inglesa que asseguraram o seu desenvolvimento antitético, o advento do capitalismo, base da sociedade burguesa moderna? Aqui já está respondendo a esta pergunta. Voltemos aqui à passagem de Lukács. Por que é justamente a vitória da grande Revolução Francesa que ocasionou esta crise? E responde ele, porque são as condições históricas concretas desta vitória e seu paralelismo nada fortuito com a Revolução Industrial Inglesa que asseguraram em seu desenvolvimento antitético o advento do capitalismo, base da sociedade burguesa moderna. Do ponto de vista da concepção do mundo, a consequência deste fato é que a situação social assim criada comporta, ao mesmo tempo e inseparavelmente, uma completude e uma refutação das ideias da filosofia das luzes. Ou seja, se quisermos compreender esta crise da democracia burguesa, temos que retornar à fonte da ascensão, ou seja, ao período de ascensão da burguesia. Temos que recobrar também temos que retomar os desdobramentos da Revolução Industrial na Inglaterra e ver como que, a partir destes dois complexos, a Revolução Francesa e o desenvolvimento da Revolução Industrial, foi se configurando um certo desenvolvimento do capitalismo que foi produzindo, ao mesmo tempo, formas de pensamento totalmente conservadoras que acabaram alimentando matrizes irracionalistas de práticas políticas no mundo moderno, portanto, no século XX. Com isto, Lukács fecha a introdução a este estudo que ele está fazendo a respeito da concepção aristocrática e a concepção democrática de mundo. Nós trabalhamos hoje, fundamentalmente, a introdução que Lukács constrói. Em um próximo vídeo, trataremos do primeiro complexo que ele está analisando, que é a crise da sociedade burguesa. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, e de nossa parte, continuaremos aqui resgatando estes textos que são fundamentais para compreendermos o mundo moderno e, inclusive, sairmos de leituras do senso comum que, ao abordarem o pensamento de direita e de extrema-direita, tendem a conduzir a reflexão para o plano do indivíduo, para o plano da subjetividade, sem compreender o complexo que estrutura a reemergência destas formas mais irracionais de pensamento, estas formas mais anti-humanistas de pensamento. É isso por hoje. Até uma próxima.